eu quero pedir para que vocês coloquem o microfone no mudo, para que a gente possa entender melhor. E quem quiser fazer pergunta, só é apertar lá a mãozinha, que a gente faz essa interação, tá bom? Então, a gente vai começar, como eu falei, a gente vai falar sobre animais sinantrópicos e animais silvestres. A gente vai entender melhor quem são esses animais, qual a importância deles para a gente e quais os cuidados que a gente tem que ter com esses animais. Bom, a gente começa com um conceito do que são esses animais sinantrópicos. O significado dessa palavra sinantrópico, ela vem do grego, onde sim significa junto e o antro humano, ou seja, está junto ao ser humano. É o que mostra o conceito para a gente, que fala que animais sinantrópicos são aqueles que se adaptaram a viver ao homem. Mesmo contra a vontade mesmo contra a vontade do homem. E vai diferir, vai ter uma diferença entre esses animais domésticos, os quais um homem a gente cria com diversas finalidades. A gente pode falar, por exemplo, dos cães, gatos, pássaros que a gente usa como companhia. Tem também a finalidade de produção de alimentos ou transportes, que a gente cita, por exemplo, a galinha, o boi, o cavalo, o porco, e entre outros. E aqui eu apresento para vocês algumas imagens de alguns animais sinantrópicos. A gente pode ver que tem escorpiões, lacraias, aranhas, os mais conhecidos como o rato, pombo, o mosquito, as baratas, que são bem famosas também, e muitos outros que a gente não conseguiria colocar aqui, porque são bastantes. E como a gente consegue definir um animal sinantrópico? Como a gente consegue dizer, esse é um animal sinantrópico? Existem características que vão identificar ou definir esses animais. O primeiro, a gente viu lá no conceito de animal sinantrópico, que é que eles vão se adaptar para viver junto ao homem. E existe também essa diferença dos animais domésticos. É sempre bom a gente bater nessa tecla dessa diferença entre animais sinantrópicos e animais domésticos. Como a gente viu também logo no início, esses animais domésticos eles vão ter diversos modos para servir a gente, ou como companhia, ou como alimentação, transporte, como a gente viu lá no início. E eles estão associados, é importantíssimo a gente se atentar a isso, que esses animais sinantrópicos eles vão estar sempre associados a doenças ou qualquer tipo de agravo que seja para a saúde humana ou até mesmo para outros animais. Outro ponto também que a gente consegue destacar para definir como um animal sinantrópico são perdas econômicas. A gente fala, por exemplo, de estocagem de alimentos ou a contaminação. A gente também pode até citar como exemplo, principalmente barata e rato. Às vezes na nossa despensa está lá um alimento e a gente consegue observar que o saco, por exemplo, de arroz foi furado. A gente consegue observar que tem algum alimento que foi esparramado. Então a gente tem que se atentar a isso, porque isso pode significar a presença de alguns desses animais dentro da nossa despensa. Aí a gente pode colocar como uma perda econômica, ou seja, a gente vai ter que descartar todo esse alimento para comprar novos alimentos. E aqui a gente mostra para vocês essas 3 imagens aqui que vai diferenciar animais sinantrópicos de domésticos e silvestres. Os animais sinantrópicos, a gente já sabe qual é o conceito deles, são animais que saíram do seu convívio natural para viver junto com o homem, se adaptaram a isso. Os animais domésticos são aqueles a qual o homem consegue cuidar e ele utiliza para determinados fins. E os animais silvestres. Os animais silvestres são animais que não são domesticados, são animais que conseguem viver só na sua própria natureza, no seu ponto de origem natural. E outra coisa que a gente pode falar sobre animais silvestres é que eles não se acostumam com a presença do ser humano. Perante a presença do ser humano, ou eles vão fugir, ou eles vão atacar em defesa, na sua própria defesa.
E quando a gente fala desses animais sinantrópicos, a gente fala de alguns grupos onde estão inclusos esses animais. Então, a gente começa falando do grupo dos aracnídeos. O grupo dos aracnídeos, eles são animais invertebrados, ou seja, eles não possuem a coluna vertebral e nem o crânio, e eles podem ser representados pelas aranhas, escorpiões, opiriões, ácaros e carrapatos. E eles compreendem mais de 60 mil espécies que são diferentes uma das outras. E quais são esses perigos que estão associados a esses aracnídeos? Para o ser humano, por exemplo, as aranhas e os escorpiões, eles se apresentam como o grupo muito mais perigosos que tem dentro dos aracnídeos, porque eles possuem um veneno produzido por uma glândula especial que podem causar danos à saúde do ser humano. Embora alguns desses animais acabem oferecendo risco à saúde, eles também possuem uma grande importância ecológica. Quando a gente fala dessa importância ecológica, a gente fala da dependência que tanto nós, seres humanos, quanto qualquer outro tipo de animal, até mesmo as plantas, a gente vive num espaço um dependendo do outro. Posso citar como exemplo, se no meu quintal, onde tem galinha e se alimenta, por exemplo, do escorpião, eu acabo, por exemplo, eliminando ou não tendo mais as galinhas, aí já vai haver um desequilíbrio entre esses dois animais, porque a população de escorpião vai acabar aumentando, justamente porque ela não tem aquele predador natural, que no caso seria as galinhas. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com essa associação, com essa dependência que a gente tem com os outros animais, com os vegetais, ou qualquer outro tipo de vida dentro da natureza. Gente, quem quiser fazer qualquer pergunta, só levantar a mãozinha. E outra coisa, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me parem, tá bom? O próximo grupo são os insetos. Os insetos também são animais invertebrados. Lembrando que animais invertebrados são aqueles animais que não possuem a coluna vertebral ou o crânio. Eles estão dentro do filo dos artrópodes. E eles vão representar o grupo com maior diversidade entre todos os animais do planeta. Eles possuem cerca de 950 mil espécies conhecidas, das quais 109 mil são encontradas no Brasil. E a gente tem diversos exemplos de insetos, como os besouros, borboletas, percevejo, o mosquito, que é muito comum aqui e traz doenças graves para a gente, gafanhotos, baratas, vespas e formigas, entre outros tantos que existem. E quais são essas medidas preventivas contra esses tipos de insetos? Primeiro, verificar sempre se os ralos estão sem proteção, se portas e janelas estão com vedação insuficiente, se os sistemas de fechamento automático das portas, frestas ou na parede e entre outros meios que dê a abertura para esses animais chegarem até a gente. O próximo grupo é o grupo dos ratos, o grupo dos roedores, muito, muito comum, infelizmente, dentro da nossa cidade. Os ratos, eles são animais de hábitos noturnos que vivem principalmente em lixos domésticos. Aí a gente pode colocar como pontuar a preocupação, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso lixo, o lixo que a gente gera dentro de casa. E se esse lixo não for acondicionado corretamente, descartado corretamente, ele se torna um ponto atrativo para a aparição desses animais. Esses animais, eles possuem uma capacidade de metabolizar de diferentes tipos de alimentos, ou seja, eles têm uma facilidade para comer qualquer tipo de comida, qualquer tipo de alimento, e o que torna algo positivo para ele, principalmente quando a gente deixa exposto ou deixa à vontade para eles esse tipo de alimento, ou qualquer tipo de alimento. E além disso, esses animais eles vão apresentar o olfato e o paladar muito apurado, e que vai auxiliar na escolha do alimento que ele quer, ou o alimento que está disponível para ele. E nas áreas urbanas, dentro da cidade,
encontra-se 3 espécies de ratos, as principais, que são os ratos de esgoto, o rato preto de telhado e os camundongos. Aqui na imagem abaixo, que vocês veem, a gente consegue ver, por exemplo, o rato se alimentando. Com certeza ele furou esse saco aqui. Aí a gente lembra lá daquela característica das perdas econômicas, ou seja, o que tem aqui já vai ser descartado, porque ele já contaminou. A gente apresenta aqui no meio a figura da leptospirose, que é uma doença que a gente vai ver melhor lá para frente, que é transmitida pela urina do rato. E aqui a gente consegue ver uma das consequências, até mesmo causada pelo descarte incorreto do lixo, quando acontece, quando acontece alagamentos. A gente percebe que se torna um ambiente totalmente propício, favorável para a aparição desses animais. Apesar de a gente ter dito de vários grupos, de ter estado se falando sempre de animais sinantrópicos, dizer o que eles podem trazer de agravo para a nossa saúde, doenças, como um exemplo, é sempre bom lembrar que o animal ele não é o vilão. Isso acontece porque o nosso modo de vida e ocupação invasiva ou inadequada que a gente acabou tendo dentro do meio ambiente, trouxe consequências que degrada esse espaço, esse meio ambiente, essa área verde ou área, a gente pode dizer, área específica para esse tipo de animais, o que acabou diminuindo a moradia natural, o habitat desse tipo de animais. E isso deixa o nosso convívio cada vez mais próximo deles. E, em muitos casos, até a nossa coabitação com esses seres vivos. Isso acontece porque a gente, além de degradar ou ocupar esse espaço, eles também vão atrás de um espaço favorável para eles, um espaço onde tenha uma moradia, um abrigo, um espaço onde tenha uma alimentação, uma água. E isso, a cidade acabou sendo um atrativo para eles, e por isso eles se tornaram adaptáveis, eles se adaptaram para estar morando junto com o homem dentro da cidade. A gente consegue ver algumas imagens aqui de habitações adentrando áreas verdes, provavelmente, ou com certeza, tem muitos animais que podem acabar invadindo essa área que está se tornando urbana, né? A gente consegue ver também aqui na segunda imagem uma mancha enorme provocada pela urbanização. E a terceira aqui, a gente consegue ver só um espaço bem pequeno já de vegetação. Então, todo e qualquer tipo de animal, seja ele sinantrópico ou não, silvestre, eles acabam invadindo um outro espaço, um novo espaço, atrás de abrigo, atrás de alimentação, de água, o que seja confortável ou favorável para ele. E quando a gente fala desses animais, a gente fala de doenças, essas doenças que são chamadas zoonoses, que são doenças contagiosas que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. Essas doenças, elas podem ser causadas por diversos micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos. No caso de parasitas, a gente pode citar, por exemplo, as vermes, as verminoses, e entre outros tipos de forma de contágio. E a gente começa, então, falando novamente do grupo dos roedores. Lembrando que eles são o grupo dos ratos, a ratazana, o rato de telhado, ou mesmo o camundongo. E eles trazem diversas doenças para a gente. E a primeira, que a gente comentou lá na frente, é a leptospirose, que é uma doença que é causada por uma bactéria quando está presente nesse rato, e ele, na sua urina, acaba eliminando essa bactéria em contato com a água, dentro da água ou em qualquer ambiente no qual o ser humano pode vir ter o contato. O mais comum, que a gente conhece, é mesmo o contato com a água, diretamente com a água contaminada pela urina do rato. E a leptospirose é um tipo de febre que é causado por uma bactéria. As características dela, os sintomas delas é muito parecido com a dengue. Às vezes é até difícil um diagnóstico rápido para que aconteça o processo de tratamento. A próxima doença é a infecção por mordedura. Isso acontece muito em lugares onde não tem esse saneamento básico ou mesmo não tem um cuidado dentro de casa.
Eu mesmo já conheci casos de gente ser mordido por rato enquanto dormia, e a partir do momento que ele te morde, ele pode sim te causar uma infecção, ele pode passar uma infecção para você. A próxima doença, a próxima zoonose é a peste bubônica. A peste bubônica, apesar de ser hoje descrita como erradicada, houve um caso agora recente, mas foi na China, de algumas pessoas, de alguns chineses serem contaminados pela peste bubônica. A peste bubônica ela é transmitida pelo rato ou pela pulga do rato. É uma bactéria que acomete o ser humano, e uma característica muito, que a gente pode dizer que é um ponto principal para se dar o diagnóstico de peste bubônica, é que aparece bolhas ou podemos dizer como bolhas mesmo, entre a virilha do ser humano. Essas bolhas elas são chamadas de bubões ou bubão, por isso o nome de bubônica. Essa peste bubônica, ela teve o auge dela, a pandemia dela no século XIV, por volta de 1300 a 1400, e isso foi na Europa. Hoje existe vacina, hoje existe tratamento, apesar de ser considerada como erradicada, todo cuidado é pouco ainda. E o caso mais recente que aconteceu no Brasil foi por volta da década de 90, aqui no Rio de Janeiro, que matou aproximadamente quase 300 pessoas. Até hoje, não se tem nenhum caso, ainda bem. E a última doença de ratos são as salmoneloses. São doenças que também são transmitidas pelos ratos, são bactérias que quando a gente é contaminado por elas causam principalmente a gastroenterite, são problemas no sistema digestivo. Aí as principais pessoas acometidas com essa doença são as crianças e os idosos, até mesmo pela questão da imunidade ou pela parte de estar criando imunidade em caso das crianças. A outra zoonose, muito conhecida, que eu acredito que todos vocês saibam de qual é salteado, que todo ano a gente fala sobre elas, na verdade, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A gente destaca ele porque é um mosquito muito mais presente dentro da cidade. Existem outros mosquitos que transmitem outras doenças, mas estão muito mais na área rural. E essas doenças são a dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Tanta doença para um tipo só de animal, né? E a gente já sabe qual é a forma de prevenção, que é não deixar água parada, ou então usar repelente, ou então usar telas, mosquiteiros, todo tipo de forma que a gente consiga se proteger desse animal, que traz essas doenças super graves. Aqui a gente mostra para vocês alguns exemplos de algumas doenças de outros tipos de animais sinantrópicos. A primeira imagem aqui do garotinho é uma criança que foi acometida pela esquistossomose, a doença famosa, conhecida como barriga d'água, ou também conhecida como a doença do caramujo. Doença do caramujo porque o caramujo, ele é o hospedeiro intermediário, é através do caramujo que é depositado o ovo desse verme, esse verme que é chamado Schistossoma mansoni, e quando esse caramujo deposita o ovo em algum ambiente, esse ovo ele eclode e se torna uma larva, e quando em contato com o homem, ele passa a infectar o homem, e o homem acaba, claro, adquirindo a doença. A próxima imagem aqui, da febre maculosa. Até uns 2 anos atrás estava tendo campanha de febre maculosa. A febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela, o carrapato mesmo comum que tem no cachorro. Ele também está presente em alguns animais silvestres, em especial a capivara. E esse carrapato, quando ele morde o ser humano, ele contamina o ser humano através de uma bactéria. Agora eu não consigo lembrar o nome da bactéria, que é um nome meio dificinho, mas se eu lembrar eu falo para vocês. E essa febre, ela apresenta-se
ela apresenta essas características de pintas avermelhadas, esses hematomas, parecido com hematomas avermelhados, que a gente chama, que foi denominado como mácula, por isso que o nome é febre maculosa. Em casos de você ser picado ou mordido por um carrapato, é importante ter todo o cuidado na hora de tirar. Você pega o carrapato com uma sacola, um pano, o que seja, e vai rodando até que ele desprenda da sua pele. E quando você tirá-lo, coloca ele em algum recipiente, leva ele numa unidade básica de saúde mais próxima, que lá eles vão fazer toda uma análise em cima desse carrapato. Primeiro saber se ele é da espécie estrela e depois fazer uma análise, saber se ele está infectado por essa bactéria que transmite a febre maculosa. A imagem ao lado é a imagem de uma fruta, não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, que é a carambola, e nela tá as moscas, que é conhecida como mosca da carambola, e ela causa grandes infestações em plantações de carambolas, e a gente pode também até colocar como uma característica de perdas econômicas para quem produz esse tipo de fruto. A imagem aqui, que também é de uma criança de meningite, é uma doença que pode ser transmitida, não é tão comum, mas é sempre bom evitar o contato. Ela pode ser transmitida pelo pombo, através principalmente das fezes do pombo. A pessoa que é contaminada pela meningite, ela acaba tendo problemas graves numa película ou numa membrana que reveste o cérebro, que se chama meninge, por isso que o nome é meningite, e essa meninge ela acaba sendo inflamada por essa bactéria ou vírus. Lembrando que a meningite ela pode ser transmitida por vírus ou bactérias. E o caso das bactérias é o caso mais grave. Ela vai apresentar essa característica aí dessas manchas vermelhas no paciente ou no ser humano. E a última imagem aqui no canto é um senhor que contraiu a raiva. A raiva ela pode sim ser passada também pelo cachorro, pelo carrapato ou pulga do cachorro, mas também pode ser passada por um animal sinantrópico, que é o morcego. A raiva também é conhecida como hidrofobia, porque a pessoa que é contaminada por esse vírus da raiva, ela passa a ter aversão, ela passa a ter medo da água, pelo fato de acometer a glândula que libera saliva. E quando ela acomete essa glândula, acontece um inchaço, uma inflamação muito grande, que você não consegue nem beber água e nem comer. E quando você bebe a água, você sente espasmos muito fortes, muito dolorosos. É por isso que o nome é hidrofobia. Essa aversão, esse medo à água. E quando a gente também fala em zoonose, a gente fala também dos cuidados que os escorpiões, que a gente tem que ter com os escorpiões. Eles não passam doenças, mas eles passam um grande risco da gente ser picado por eles e a gente ser acometido pelo veneno que ele expele dentro da gente. E isso pode levar de acidentes leves ou até a morte. Vai depender muito da sensibilidade, até mesmo do peso ou idade da vítima. E aqui do lado eu tenho duas espécies mais famosas aqui no Brasil. O primeiro é o escorpião marrom, que é o Titus baiensis. Esse escorpião marrom, ele também pode ser chamado de escorpião preto, e ele é muito presente na região mais leste e centro-oeste do Brasil. E ele possui um veneno menos potente que o escorpião amarelo, que é o escorpião aqui de baixo. Esse escorpião amarelo, o Titus cerulatus, ele é o segundo escorpião mais perigoso do mundo. A potência do veneno dele é muito maior do que a do escorpião marrom. E ele está muito presente, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Só um momento que travou aqui. Foi. Aqui a gente mostra para vocês algumas medidas preventivas
de como evitar a presença de escorpião. A gente começa falando em eliminar vãos em espelhos de luz e pontos de fiação, colocar telas milimétricas nos ralos e janelas. Eu já presenciei casos de escorpiões saindo pelo ralo do banheiro em algumas residências. Outro ponto também é vedar a soleira das portas, vedar frestas em paredes e pisos, manter jardins e terrenos limpos, muito importante isso, a gente manter nosso espaço, principalmente espaço comum ou até mesmo dentro de casa, sempre limpo, manter o lixo fechado e não acumular entulho ou materiais de construção. E a gente tem que também ter alguns cuidados para a gente não ser picado por esses animais, como, por exemplo, examinar lençóis, toalhas, roupas e calçados antes de usá-los, manter roupas de cama sem encostar no chão, usar sempre luvas grossas e calçados fechados ao mexer em materiais que possam servir de abrigo ou que possam servir de abrigo a esses escorpiões. E em caso da gente se acidentar, em caso de a gente ser picado por esse animal, a gente deve procurar imediatamente uma unidade de pronto atendimento, ou seja, de pronto socorro mais próxima. É importante a gente ressaltar essa dica de que a gente deve procurar uma unidade de pronto socorro, de pronto atendimento. Não, por exemplo, uma UBS. A gente vai chegar lá numa UBS, eles não vão poder fazer praticamente nada, porque eles não vão ter todo esse aparato em caso de uma picada de escorpião, ou até mesmo de cobra, ou de uma aranha. Então, é diretamente para a unidade de pronto-socorro. Aí a gente passa para o grupo das aranhas. A gente vai conhecer um pouquinho mais das aranhas. As aranhas que também são animais sinantrópicos. Elas apresentam essa divisão no corpo delas, dividido em cefalotórax, que é a parte anterior, e abdômen, que é a parte posterior. Elas possuem 4 patas, e na parte da frente ela possui essa estrutura chamada de pé de palpo, que não é uma pata. Esse pé de palpo ele vai auxiliar ela na hora da captura da presa. Ela vai segurar, ela vai prender a presa com esse pé de palpo. E essas duas partes da frente, maiorzinha, são chamadas de quelíceras. As quelíceras é onde ela, no caso da aranha, é onde ela vai injetar o veneno dela. É daí que sai o veneno dela. As aranhas, elas são predadoras generalistas, que vão se alimentar principalmente de insetos e outros invertebrados, e tem como inimigos naturais pequenos répteis, anfíbios e outros aracnídeos, e também os insetos. Atualmente, existem mais de 48 mil espécies conhecidas em todo o mundo, só que no Brasil são 4.500 que já são registradas. O veneno desses animais, na maioria, é pouco tóxico para o homem, mas determinadas espécies que a gente vai ver daqui a pouco, representam um perigo maior, principalmente para a criança e para o idoso. A gente repete criança e idoso pela questão de estar desenvolvendo no caso da criança, está desenvolvendo a sua defesa, o seu sistema imune, e o idoso porque já está mesmo numa fase já de que as coisas vão diminuindo, até mesmo a própria proteção dele, o sistema dele. E o número de casos fatais é bem baixo. Já existem soros contra a picada dessas aranhas. Então a gente começa falando, identificando uma aranha muito comum, eu acredito que vocês já viram, às vezes elas estão até dentro de casa ou mesmo no jardim, que são as aranhas de jardim ou aranha de grama, ou também chamado aranha-lobo, que é do gênero Lycosa. Aí aqui a gente tem algumas características para a gente identificar melhor essas aranhas. Elas vão medir, por exemplo, aproximadamente 5 centímetros de comprimento, e o que difere ela de outras aranhas, o que dá para identificar ela muito bem, é que no abdômen dela, ela apresenta um desenho em forma de seta. A gente consegue ver nitidamente aqui, na imagem abaixo, a seta que está presente no seu abdômen. Ela costuma ser encontrada na grama de residências, e ela possui essa cor marrom ou claro acinzentado. Os pelos delas, das quelíceras, a gente consegue ver na imagem de cima, é meio avermelhado,
e elas são extremamente velozes, tem uma agressividade básica e o veneno dela é bem pouco potente, bem baixo mesmo. Apesar de sua picada, a gente sentir dor e inchaço, ela pode desencadear reações alérgicas. No caso mesmo de pessoas que já vem com esse problema de alergia, ou nem sabia que era alérgico à picada de um inseto, aí pode sim ser agravado um pouquinho mais em caso de reações alérgicas. E apesar de possuir veneno, essas aranhas de jardim ela não oferecem nenhum risco grave ao ser humano. Precisam, no entanto, tomar cuidado, já que a aranha de jardim ela é bem parecida com outro tipo de aranha. Por isso a importância da gente saber algumas características para a gente poder diferenciá-la. E uma das aranhas que parece com ela é a aranha armadeira, que a gente vê aqui no próximo slide. A aranha armadeira ela já vai apresentar um comportamento mais defensivo e agressivo. Ela, por exemplo, quando se sente ameaçada, ela vai erguer as patas traseiras, fazendo movimentos de um lado para o outro e salta sobre o agressor. A gente consegue ver nessa primeira imagem aqui, ela nessa posição de defesa, pronto para atacar a quem ela se sente ameaçada, por quem ela se sente ameaçada. Ela vai ter hábitos noturnos, que pode entrar dentro de casas e ao amanhecer elas vão se abrigar em móveis, ou em sapatos ou em botas, causando acidentes quando são calçados. Então, é o mesmo caso com os cuidados com o escorpião, né? Sempre bater os sapatos, prestar atenção em que a gente vai calçar ou no que a gente vai vestir. O seu veneno vai ter ação neurotóxica, ou seja, ela vai atingir o sistema nervoso, e sua picada é extremamente dolorosa e pode levar a vítima em estado de choque. Causa também um edema pulmonar, até que pode causar a morte. E quando se trata de crianças e pessoas de idade, principalmente, e o local da picada ela fica avermelhada. A vítima ela apresenta suor e inchaço naquele local de picada. Podendo apresentar dormência, ou seja, a gente não consegue nem sentir. Os adultos que suportam a dor recebem tratamento local com anestésico ou antihistamínico. E, em casos mais graves, vão necessitar do soro e do acompanhamento médico. Aqui, a gente apresenta algumas características dessa aranha armadeira. Ela mede de 8 a 17 centímetros. A quelícera dela, a gente consegue ver na imagem do início aqui, na parte de cima, que essas quelíceras elas também se apresentam avermelhadas. Ela tem a cor acinzentada ou castanho escuro, muito parecida com as aranhas de jardim, e com pares de manchas ao longo do abdômen. Essas manchas do abdômen é uma das características que a gente consegue diferenciar também da aranha de jardim. Eu acho que sempre tinha tipo uma seta no abdômen, né? Ao contrário da armadeira, ela vai ter esse desenho parecido com um coração, que é o que vai diferenciar, e é mais amarronzado em vez de escuro. São aranhas que não constroem teias, elas não enxergam muito bem, elas saltam na distância de até 40 centímetros, quando elas se sentem ameaçadas, ou então para capturar uma presa. Elas vão se alimentar de insetos, pequenos roedores, lagartixas, pequenos répteis e anfíbios. Na natureza, elas vivem em buracos no solo ou entre folhas largas de vegetais. Apresenta listras escuras na parte interior das patas dianteiras. São muito agressivas quando elas se sentem ameaçadas, aí elas se preparam para fazer aquele salto em direção à presa ou inimigo a qual ela se sente ameaçada. E já o veneno delas vão ser muito mais potentes, ao contrário, por exemplo, das aranhas de jardim. Aí a gente mostra essa imagem aqui da diferença da aranha de jardim para a aranha armadeira. Vocês conseguem ver a seta no abdômen da aranha de jardim e os dois coraçãozinhos no abdômen da aranha armadeira. Então, essa é uma da principal característica que elas apresentam para diferenciá-las.
A gente fala também das aranhas marrom, que é uma aranha muito pequena, mas que traz um perigo muito grande. É uma aranha brasileira que possui o veneno muito ativo, e ela é geralmente encontrada em locais escuros e úmidos, como quina de pia, rachadura de paredes, telhas e tijolos empilhados em garagens, porões e outros ambientes com pouca iluminação. O acidente com ela ocorre quando ela penetra dentro da roupa ou calçado. Aí, mais uma vez, a preocupação igualmente do escorpião, que ao a gente vestir ou calçar, a gente acaba pressionando elas e elas acabam nos picando. A sua picada não é muito dolorosa. Muitas vezes a pessoa pensa até tratar-se de uma farpa presa à roupa e não dá muita importância. O seu veneno produz necrose no local da picada, ou seja, ela quando pica, o veneno age e acaba fazendo com que aquele tecido, aquela parte lá onde foi picado, acaba morrendo, as células vão morrendo e acontece o processo de necrose. É necessário também o soro específico e o acompanhamento médico em caso de picada de aranhas marrom. Ela mede por volta de 3 centímetros de comprimento, ou seja, é uma aranha bem pequena. As pernas delas são longas e finas. O cefalotórax é levemente achatado e ela tem uma coloração em tons marrom claro e escuro. Os pelos delas são poucos visíveis e elas possuem também esse hábito noturno. Ao contrário da armadeira, elas constroem teias, apesar de ser regulares, em formato de algodão esfiapado. Apresenta hábito sinantrópico, ou seja, ela é o hábito de habitações humanas. Na natureza, ela é encontrada escondida entre folhas e cascas de árvores e debaixo de pedras. Elas não são agressivas, elas só atacam mesmo para se defender. E são extremamente venenosas, venenosas, causando a necrose, como eu falei, a morte do tecido, a morte da célula daquele espaço, daquele local onde ela picou. E ela apresenta também um quadro de insuficiência renal que pode levar à morte dessa pessoa que foi picada por ela. Aqui a gente fala dessas aranhas marrons, que elas possuem 8 espécies que ocorrem no Brasil, sendo que a mais frequente são nas regiões sul e sudeste. A gente consegue ver aqui, por exemplo, a Loxosceles intermédia, a Loxosceles laeta, a Loxosceles gaúcho, e a gente consegue ver algumas imagens aqui, por exemplo, dela num calçado, ela na formação da teia dela. Uma informação também, por exemplo, que no estado do Paraná registrou mais de 4.098 acidentes com aranha marrom, um número muito alto, isso em 2018, e segundo a Secretaria de Saúde lá do estado do Paraná. E no local da picada pode surgir essa vermelhidão, bolhas ou inchaço, ou mesmo uma coceira, com um aumento de temperatura e a necrose. A necrose desse tecido ocorre devido à ação do veneno, que destrói as células da área afetada. E as próximas imagens que a gente vai mostrar são uma imagem um pouco forte. Então, por favor, não saiam daqui. Bom, aqui a gente mostra a evolução da picada da aranha marrom, nessa imagem do lado. As outras imagens são imagens já com algum grau de evolução dessa picada, mas vamos seguir aqui esse quadro. Por exemplo, o dia 3. No dia 3, a pessoa foi picada, aparece aquela área avermelhada, né? O ponto da picada também ela é bem pouco visível. Ao contrário já do dia 4, que já vai aumentando esse ponto da picada e a vermelhidão também. O dia 5, o local da picada já é bem visível, a gente consegue ver esse pontinho. E já no dia 5 a gente já consegue ver uma coloração mais diferente, que é tipo que roxo, né? Que já é um processo já dessa morte do tecido, que é nada mais nada menos que a necrose.
No dia 6, por exemplo, a gente já consegue ver bem melhor esse processo da necrose do local onde foi picado. E eu não posso. E o dia 9 e o dia 10 a gente já pode dizer que esse tecido já está totalmente morto, entrando mesmo naquele processo de amputrefação mesmo, porque quando o tecido morre, ele passa por esse processo de apodrecer, e com a picada da aranha marrom não vai ser diferente depois que o tecido está morto. São as imagens bem feias, então é mais um motivo da gente ter esse cuidado com as aranhas, sempre tentar mantê-las o mais longe da gente, claro que sem matá-la ou sem agredi-la, basta a gente ter aqueles cuidados que a gente viu lá no início. E a aranha marrom, ela possui uma característica específica para a gente identificar. Na imagem ao lado aqui, por exemplo, a gente consegue ver, elas possuem no cefalotórax dela um desenho parecido com um violino, por isso que elas também recebem esse nome de aranhas violino, justamente por apresentar esse desenho. E na imagem aqui do lado, a gente consegue ver, numa imagem real, esse desenho do violino no cefalotórax dela, marcado aqui pelo círculo vermelho. Aqui, a imagem da moeda é só para representar mesmo o quanto é uma aranha pequena e o quanto ela pode ser perigosa, apesar do tamanho. Aí a gente também faz uma ressalva aqui de atenção para não confundir essa aranha marrom com a aranha vermelha doméstica, que ela também conhecida como aranha vermelha doméstica, né? E a gente consegue mostrar aqui do lado duas imagens da aranha vermelha doméstica. Primeiro porque ela não possui o desenho do violino, né, no cefalotórax, e as patas delas são bem curtas se a gente for comparar a aranha marrom. E a gente finaliza aqui, falando das aranhas, a gente fala sobre a última espécie muito perigosa, que ela está presente no mundo inteiro, e é uma das espécies mais venenosas do mundo também, que é a aranha viúva negra, muito famosa. Recebe esse nome justamente pelo fato de que muitas fêmeas elas possuem o hábito de devorar o macho após a copulação. E embaixo a gente apresenta algumas características dessa aranha. Elas podem ocorrer em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. Elas possuem essa cor preta, forte e brilhante, com essa mancha que é bem característica dela, uma mancha avermelhada, que aparece com uma ampulheta, principalmente nas fêmeas. E os machos, eles costumam ser bem menores e de cor mais acinzentadas. É uma aranha que não é agressiva, ela só vai picar mesmo quando ela se sente ameaçada. Ela se alimenta de insetos, tem atividade principalmente noturna e um hábito de viver em grupos. Ela também faz teias irregulares em arbustos, gramíneas, cascas de coco, caneletas de chuva ou sob pedras. Pode ser encontrada próxima ou dentro das casas, em ambientes sombreados, com frestas, sob cadeiras e mesas em jardins. Seu veneno tem ação neurotóxica, ou seja, ela vai atingir também o sistema nervoso, que traz danos graves para essa vítima. No Brasil, por exemplo, existem espécies as que não são pretas, com uma espécie de ampulheta vermelha no abdômen, a gente já falou lá em cima, que são espécies de aranha viúva negra encontradas por aqui, e elas costumam ser marrom. Elas já não possuem essa cor preta, apesar de possuir também a ampulheta como característica, mas no Brasil essa espécie ela se apresenta de cor amarronzada. Essa aranha, os sintomas da picada dela costumam aparecer entre 20 a 60 minutos após o acidente e vão ser caracterizados por sudorese, ou seja, suor, edemas de cor avermelhadas, uma dor intensa no local da picada e no abdômen da pessoa que foi picada. Ela é acompanhada de rigidez no local,
ela causa cãibras, náuseas e vômitos, ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente lembra que ela acomete o nosso sistema nervoso, né? Então, causa também agitação, a dor de cabeça intensa, hipotermia, que é a baixa temperatura, tremores, contraturas musculares, distúrbios nervosos, pelo fato de atingir o sistema nervoso, como a gente viu anteriormente, e pode causar também taquicardia inicial e a hipertensão arterial, a pressão alta. E a gente fala de aranhas que não apresentam esses riscos graves à nossa saúde. A gente tem aqui as imagens, por exemplo, da aranha saltadora ou a aranha papa-mosca, a aranha prateada, a aranha de telhado. A gente colocou aqui como observação uma imagem de um opilião, que não é uma aranha, apesar de ser muito parecido com uma aranha. A gente tem aqui embaixo, de novo, a aranha vermelha doméstica, aranhas pernudas, que é muito comum, e a aranha caranguejeira ou tarântula, apesar de ser uma aranha grande, que amedronta mesmo, ela não apresenta graves riscos à saúde humana quanto às demais que a gente viu. Depois que a gente sai de aranhas, a gente fala das serpentes. Vale ressaltar que a serpente, ela não está dentro dos animais sinantrópicos. As serpentes, elas vão ser animais silvestres. Lembrando do conceito de animais silvestres, são aqueles animais que estão adaptados mesmo ao seu ambiente natural, à sua natureza mesmo. Não são animais que são domesticados, apesar de tem gente que cria a cobra, né, mas não são animais domesticados. E elas não são acostumadas à presença do ser humano. Ou elas vão te agredir, vão avançar para cima de você, ou elas vão fugir com medo. As serpentes, elas são animais vertebrados, elas já possuem aquela coluna vertebral, elas possuem o crânio, ao contrário de outros animais que a gente viu. Elas são carnívoras e elas vão pertencer ao grupo dos répteis e podem ser classificadas em 2 grupos básicos. As que são as peçonhentas, ou seja, as que têm esse veneno que transmite para a gente quando a gente é picado por elas, e as não peçonhentas. Ambas elas são encontradas no Brasil e possuem diferentes tipos de habitat, inclusive em ambientes urbanos. As serpentes, como todos os animais da nossa fauna silvestre, elas se encontram no Brasil protegidas por uma legislação, por uma lei, por exemplo, a Lei 5.197, janeiro de 67, que diz que a sua captura e criação são apenas permitidas sob determinadas condições que estão regulamentadas pelo IBAMA. Ou seja, a gente precisa de um órgão que vai nos permitir a criação desse tipo de animal. E aqui na imagem a gente consegue ver os 4 grupos de serpentes peçonhentas do Brasil, e sabendo que todas elas já possuem soros antiofídicos. A primeira imagem aqui é a da jararaca, que já tem o seu soro antiofídico. A segunda é a cascavel, que também possui já o soro. A terceira são os surucucus. E a última são as cobras corais. As cobras corais verdadeiras mesmo, que vão ter essa peçonha, esse veneno que a gente diz para esses animais peçonhentos, para esses tipos de serpente ou cobras. E que todas já o soro antiofídico, em caso de sermos picados por algumas delas. Aqui a gente traz algumas características para a gente conhecer melhor essas serpentes, essas cobras, por exemplo, para a prevenção. Sempre usar luvas, botas ou perneiras em atividades principalmente em campo, evitar caminhar na mata ao escurecer, evitar lixo e entulho que podem atrair roedores, que são alimentos para esse tipo de animais, para essas cobras. E quando possível, gente, preservar seus predadores naturais, como águias, falcões, gaviões, corujas, coatis, gambás e entre outros. Aí a gente fala mais uma vez daquela importância da relação que a gente tem que ter com os outros animais. Imagina se a gente eliminasse todos esses predadores de serpentes, a gente teria um crescimento da população desse tipo de animal. E o que fazer em caso de acidente? A gente consegue ver também, a gente vai conseguir ver
alguns outros slides mais detalhados em relação ao que fazer em caso de acidente. Mas vamos primeiro por aqui. Em caso de acidente, a gente vai lavar o local da picada com água e sabão. A gente vai manter o membro da picada o mais confortável possível e procurar imediatamente o serviço médico mais próximo. Lembrando que quando a gente fala desse serviço médico, é sempre a gente se atentar em procurar um serviço de pronto atendimento. Por exemplo, o Instituto Butantan, ele serve como referência, é uma referência em caso de acidente com esse tipo de animais. Esse instituto ele está localizado, a gente consegue ver aqui do lado, na Avenida Vital Brasil. E tem todo esse preparo para esse tipo de acidente, principalmente quando a gente fala de serpente. E o que não fazer em caso de acidente? Não fazer o tourniquet ou o garrote. O tourniquet é aquela amarração que a gente faz próximo ao local da picada. Não cortar ou furar o local da picada. Não colocar folhas ou pó de café ou qualquer outro produto. Isso é muito típico, é muito comum, às vezes, principalmente as pessoas que moram em interiores. E eu falo com precisão, principalmente interiores da região norte, né, que é um local onde tem muita incidência desses animais, e acontece muito de colocar o pó de café. Eu mesmo já presenciei situações igual a essa. E não usar pinga, álcool, querosene ou qualquer coisa semelhante no local da picada. E quando a gente fala de locais dessa picada, a gente fala de alguns locais específicos que tem muito mais probabilidade dessas cobras, desses animais, picarem um ser humano. E esses locais são o pé, os pés, as pernas e as mãos. São os pontos mais frequentes de picada. E aqui está, mais uma vez, umas imagens da Fundação Butantan, ou do Instituto Butantan, que trabalha diretamente, principalmente na produção e nos cuidados desses animais, na produção de soros antiofídicos e nos cuidados com esses animais. Aqui a gente consegue ver mais específico o que fazer em caso de acidentes com um animal sinantrópico ou mesmo com um animal silvestre, no caso das cobras. Lavar o local da picada com água e sabão, sempre só água e sabão. Usar compressa com água morna e procurar imediatamente o serviço médico mais próximo. Infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa em caso de picadas, tanto por animais sinantrópicos quanto silvestres. A gente tem e deve procurar logo de imediato um serviço médico mais próximo. Aqui a gente fala sobre o uso de produtos químicos no controle de animais sinantrópicos. A mais famosa ação mesmo, a gente conhece como a dedetização, né? Que acaba trazendo alguns prejuízos, e a gente consegue ver aqui dentro desses tópicos, como eliminação de espécies benéficas. Às vezes a gente quer fazer uma dedetização numa área de jardim e a gente acaba matando algumas outras espécies devido a esse tipo de produto químico. A gente não consegue, a gente não só elimina o animal sinantrópico, existem casos que a gente nem consegue eliminar também nem os animais sinantrópicos, mas a gente também corre o risco de matar algumas outras espécies que são benéficas para aquele ambiente. Por exemplo, riscos também de contaminação de água e do solo, e por si só podem não evitar essas novas infestações. Ou seja, esse processo, por exemplo, de dedetização vai ficar sempre constante e sempre vai estar eliminando essas espécies benéficas ou contaminando o solo, porque sempre vai estar vindo essas novas infestações. E necessitando de mais orientações sobre como proceder à presença de animais sinantrópicos, a gente sempre apresenta o contato através de telefone ou mesmo e-mail, ou agora também aplicativo do 156, que é um serviço que é da prefeitura e apresenta não só voltado para animais sinantrópicos, mas para outras temáticas, como lixos, vegetação, podas. Tem uma gama de serviços que o 156 pode atender nós quanto usuários, nós quanto comunidade. E quando a gente fala desses animais sinantrópicos, a gente usa também como prevenção
o método dos 3As. Esses 3As, eles são representados pelo A de alimento, o A de água, o A de acesso e o A de abrigo. Esses quatro As, eles são essenciais para a presença, para a sobrevida desses animais presentes dentro da cidade, presente ao nosso convívio. A gente consegue ver, por exemplo, aqui na primeira imagem, um rato se alimentando de um alimento que provavelmente foi descartado ou jogado de qualquer forma e atraiu a presença dele, e ele está ali presente, e como ele já sabe que ali tem alimento para ele, ele vai sempre estar por ali. Na segunda imagem, a gente consegue ver dois As juntos, que nesse caso é o resto de alimento, ou alimento, e o abrigo. Esse muro aqui, por exemplo, de gabião, ele é um tipo de abrigo muito propício para infestação, para aparição de escorpiões. E também, se a gente proporcionar alimento para eles, vai ser muito bom, porque é algo favorável para a sobrevida dele. E a gente poderia também citar outros que poderiam aparecer aqui por causa desse alimento, como barata, o próprio rato e outros. E na última imagem aqui, a gente consegue ver uma imagem de um espaço, com certeza, de uma casa onde tem fogão, geladeira, com muita bagunça, com muito entulho. E isso aqui é um espaço muito propício, muito positivo para a aparição de alguns animais, principalmente rato e barata. E aqui eu apresento mais uma vez alguns serviços, fora o 156 que eu já falei, apresento alguns outros serviços que a gente pode estar pedindo auxílio, pedindo ajuda. O primeiro é o Centro de Controle de Zoonoses, aqui a gente apresenta o número de contato para eles. É um centro que tem profissionais preparados para isso, para acolher, para atender as nossas necessidades, em caso de animais sinantrópicos, em caso de animais silvestres. Unidades de vigilância em saúde, as UVs, que também possuem esses profissionais que estão lá preparados para nos orientar. As unidades básicas de saúde, nesse caso, é bom atentar às unidades básicas de saúde, que elas vão nos fornecer instruções, como, por exemplo, que eu dei para vocês do carrapato, de como a gente proceder em caso de ser picado pelo carrapato, e outros serviços que pode também ser passado para a gente, como informação, como conhecimento, para que a gente tenha esse cuidado com esse tipo de animais. O corpo de bombeiro, que eles principalmente está dentro mesmo de resgate ou auxílio de animais silvestres, mas também não deixa de auxiliar em casos de animais sinantrópicos, o número é 193, super conhecido. E pronto-socorros, principalmente em casos de acidente com animais peçonhentos ou animais como escorpião, aranha, como a gente acabou de ver, e nesse caso de ser picado, procurar de imediato um pronto-socorro. Mais uma vez aqui, a gente tem até a imagem agora do 156, que a gente consegue por aplicativo, a gente consegue ligando, e hoje a gente consegue também pelo site. Uma observação muito boa, claro, se for possível, é a gente sempre tirar uma foto desse animal, pois isso vai ajudar na identificação. Seja ele no caso de que apareceu um animal na minha casa, e eu não sei nem que animal é esse, então eu vou tirar uma foto e vou enviar para alguns desses serviços, ou para alguém que já é especialista, que conhece e pode te orientar de que forma proceder em caso de aparição desses animais. Ou mesmo, quando for o caso de uma cobra, não sei qual é a cobra fugiu, mas eu consegui tirar uma foto. Então, eu consigo levar essa foto para mostrar para esses profissionais que vão entender e vão saber nos orientar, vão saber nos dar um tratamento correto em caso de picadas desses animais. E a gente passa agora para os animais silvestres. Só lembrando do conceito de animais silvestres, que são animais que não são domesticados, são animais que nasceram para viver na sua natureza, no seu ambiente natural, e são animais que têm uma repulsa, que têm um medo e não conseguem viver próximo ao homem. Ou ele te ataca ou ele foge com medo. Aqui a gente tem o conceito, que são animais silvestres, que são aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias ou quaisquer outras, estão presentes em ambientes aquáticos ou terrestres, e que tenham a sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente
dentro dos limites do território brasileiro e suas áreas jurisdicionais. Aí a gente apresenta mais uma vez a diferença de animais domésticos e animais silvestres. Dessa vez a gente deu uma ênfase no doméstico silvestre, porque existe o hábito das pessoas quererem criar animais silvestres como animais domésticos. Eu citei, por exemplo, da cobra, mas existem outros, como o macaco, a tartaruga, o jabuti, que infelizmente são comuns, araras, papagaios, que são todos animais silvestres e acabam sendo, de alguma forma, tentado ser domesticado, que a gente sabe que não tem como. Então, os animais domésticos, a gente vê mais uma vez, seu ambiente natural também é uma área habitada por seres humanos, precisam do cuidado do ser humano para sobreviver. E a gente tem como exemplo o cachorro, o gato, que são muito comuns, tem também o cavalo, o porco, a vaca e outros. Já os silvestres, eles vivem num ambiente natural deles, na natureza deles, que pode ser uma floresta, pode ser um oceano, deserto, pode ser qualquer área ambiental, uma área de verde para eles, ou não, né? Dependendo do espaço. Se não nascem em cativeiro, eles não precisam do ser humano para sobreviver. Como eu falei, são animais que não dependem do ser humano e eles não conseguem estar próximo ao ser humano. E exemplos como a arara, o macaco, a cobra, a onça, tamanduá e diversos outros animais silvestres. E esses animais, eles têm uma lei específica, a Lei de Crimes Ambientais, a lei de 9.605, de fevereiro de 98, que traz no artigo 29, que diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Essa pessoa recebe uma pena, ela pode ser de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Isso podendo ter agravantes em caso de independência do caso que vai ser acometido por essas pessoas. Nesse parágrafo 2º, diz que no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando a circunstância, deixar de aplicar a pena. A gente consegue ver algumas imagens aqui de muitas aves engaioladas, tanto na primeira e na segunda e na terceira imagem. A gente vê essas aves engaioladas, que para mim é uma tristeza ter esses animais presos. O artigo 32, ainda dentro dessa lei, diz que praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, a gente também, essas pessoas também vão sofrer pena, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que a gente consegue ver, por exemplo, nas imagens abaixo, arara presa, e essa imagem bem triste aqui de um macaquinho, com a frase: isto acontece porque você compra, de um animal super abatido, talvez até morto. E a gente passa para um tipo de animal silvestre, acredito eu que bem conhecido por vocês, que são os marsupiais, que popularmente são os gambás ou os saruês, que eles são mamíferos marsupiais, ou seja, a gestação ela vai ser dividida em 2 etapas, uma que ocorre dentro do útero da mamãe, da fêmea, e a outra que ocorre dentro do marsúpio, daquela bolsa que é parecida com a bolsa que o canguru apresenta. O filhote ele vai mamar até que esteja totalmente desenvolvido, e quando ele estiver desenvolvido, ele vai passar para cima das costas da mãe, ou seja, do dorso, e a partir daí ele vai começar a se aventurar até ele conquistar a independência dele. Ou seja, até ele se tornar um marsupial preparado para isso ou adulto mesmo. A alimentação é diversa,
ela vai contemplar frutas, larvas, insetos, cobras e escorpiões. Por isso, o gambá ele tem essa importância extrema ecológica. Aí a gente volta para aquela mesma ideia, para aquele mesmo conceito da importância ecológica, de que a gente precisa de todas as vidas presentes para que a gente tenha esse equilíbrio, pois vão, e também esses animais, eles vão auxiliar na dispersão das sementes e no controle desses outros animais, né? Por exemplo, o próprio escorpião, a própria cobra que passam a ser presas para esses tipos de animais, esses gambás. Aqui a gente apresenta umas imagens que a gente consegue diferenciar os gambás dos roedores. Lembrando que os roedores são os ratos. Por exemplo, a primeira imagem a gente consegue diferenciar da pata. A pata dos marsupiais, desses gambás, elas possuem umas membranas entre os dedos que já se diferem dos ratos, dos roedores, que não possuem nenhuma membrana. E a pata dos gambás, elas são muito maiores comparada aos dos ratos. Na imagem de baixo aqui, a gente consegue ver, por exemplo, a diferença na cauda. Mas essa diferença vai lidar mais pelo uso dessa cauda. Os gambás, por exemplo, eles usam essa cauda para equilíbrio ou mesmo para utilizar para locomoção. Ao contrário, por exemplo, dos roedores, seja ele qual for o roedor, né? Então, a gente consegue ter essa diferença em relação à cauda. Só por curiosidade, os gambás, diferente do que a gente viu, para quem já assistiu o filme da Era do Gelo, né, que eles dormem de cabeça para baixo, segurado pela cauda, isso aí, gente, é mito. O gambá, ele não vai conseguir sustentar o peso dele por muito tempo pendurado, tá bom? Só por curiosidade. A gente também consegue diferenciar o gambá para esses roedores através do aparelho bucal, principalmente quando a gente fala focinho. O focinho deles, dos gambás, eles são muito mais finos e muito mais alongados, que garante a eles até mesmo um processo de caça melhor, principalmente quando a gente fala de insetos menores ou mesmo de escorpião, que é o que eles se alimentam. Ao contrário, por exemplo, dos ratos, que já tem esse focinho mais achatado ou menos prolongado. E a gente pode também diferenciar nas patas dianteiras. Os gambás, eles não vão possuir mais essa membrana na pata dianteira, mas possui uma característica bem diferente da dos ratos, como, por exemplo, umas patas mais espaçosas e maiores em comparação aos roedores, aos ratos. No próximo slide, a gente fala dessa diferença entre preás e ratazana. Os preás, eles não são ratazanas, eles possuem algumas diferenças. Por exemplo, eles vão medir a cerca de 25 centímetros de comprimento, ao contrário dos ratos, a gente consegue encontrar ratos bem maiores, principalmente quando a gente fala de ratazana. A pelagem dele é densa, de cor marrom clara ou acinzentada. Esses preás, eles são herbívoros, só o que eles comem são vegetais mesmo, e se alimentam de gramíneas ou outras ervas, ao contrário do rato, né? A gente já viu que o rato ele tem uma alimentação diversificada pelo benefício que ele tem de metabolizar esses alimentos. Ele possui o prealho possui um corpo mais robusto e as orelhas são bem pequenas e as patas são curtas. A gente consegue ver nas imagens aqui do lado em cima essa orelha curta e essas patas bem curtas também. A cauda desses preais são vestigiais, ou seja, bem poucos visíveis. Possui também hábitos tanto diurnos quanto noturnos, ao contrário, por exemplo, dos ratos, que os hábitos deles são muito mais noturnos, e vai habitar as bordas da Mata Atlântica, em formações arbustivas ou herbáceas, próximas de cursos de água. Aí aqui, para eu parar de falar muito, gente, eu sei que eu falo muito, eu trago aqui um jogo para vocês, para ver se vocês captaram a ideia, conseguiram obstruir de mim, absorver de mim, de tudo que eu falei aqui e mostrei para vocês. E a pergunta é, se vocês sabem me dizer quem é quem daqui dessas imagens. Por exemplo, a imagem A. O que seria isso aqui?
Ô, Kelvin, eu vou Oi, pedir para você não dar resposta, tá? Porque o tá pessoal bom. mandou umas mensagens aqui no grupo e no particular falando que teve problema no celular e dificuldade de acesso para entrar aqui no Teams. Então, Aham, deixa sem resposta, tá? Que a gente tá está bom. gravando a apresentação e aí depois a gente vai tentar disponibilizar para eles e perguntar também, falar para eles fazerem as perguntas depois lá no nosso grupo dos conselheiros ou no particular. E aí que você responde para eles, tá bom? Perfeito, tá bom. Mas aí eu quero ouvir de vocês, pelo menos. Da gente Não tem ninguém, Karen? tem um convidado aqui só que ele tá em espera, porque hoje também a gente teve um imprevisto no Espanha, né? Porque um morador infelizmente faleceu do Valência e aí alguns participantes aqui mandaram mensagem falando que tiveram que sair Tá bom, então. A gente vai deixar por então esse conta do jogo ocorrido. pro Isso. grupo. Então vamos passar aqui. E o que fazer em caso de ocorrência de fauna silvestre? Existe a divisão de fauna silvestre, a DEPAV 3, que vem para prestar esse atendimento. Esse atendimento pode ser veterinário, é, com suporte laboratorial aos animais silvestres trazidos por munícipes, isso com auxílio do Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental, IBAMA, ou até mesmo Centro de Controle de Zoonoses, e entre outros serviços. Tudo isso para o tratamento desses animais. Esses animais eles vão receber esses cuidados veterinários com acompanhamento clínico, cirúrgico, biológico e nutricional, de acordo com a necessidade de cada espécie que for apresentada. A gente também mostra que, além da DEPAV, a gente apresenta mais uma vez um 156, Corpo de Bombeiro de São Paulo, em caso de emergência, ligar 193, e a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, que é 190 ou 0800 11 3560, né, gente? E, ó, atenção, sempre lembrar que maltratar gambás ou qualquer outro tipo de animal silvestre ou não é crime ambiental. E por aqui eu finalizo e obrigado.